Bom dia, meninos. Dando continuidade no nosso conteúdo, a gente vai ver agora sobre a reta. Até então, nós estávamos vendo só itens relacionados ao ponto, né? A gente viu a propriedade da bissetriz, a gente viu o ponto médio, a gente viu o baricentro, a gente viu a condição de alinhamento de 3 pontos, a distância de 2 pontos, né? Agora, a gente já vai passar para o segundo item da geometria analítica, que é a reta, né? Lembrando que a geometria analítica é a geometria que estuda os processos algébricos que estão por detrás da geometria, né? E a gente também já aprendeu que na geometria tem três segmentos, vamos dizer, três itens que são a base da geometria. Que itens são esses? É o ponto, a reta e o plano, né? O plano a gente não vai estudar aqui na geometria analítica, né? A gente já viu sobre o ponto e agora a gente vai ver algumas coisas relacionadas com a reta, porque é um conteúdo muito extenso, com certeza a gente não vai conseguir ver tudo, né? Mas a gente sabe que para que venha a existir uma reta, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos, né? E uma reta no plano, ela não tem fim, né? O que é uma reta? É a união de vários pontos, não é isso? Então, no caso, a equação da reta pode ser determinada representando-a no plano cartesiano, né, com coordenadas x e y, conhecendo coordenadas de 2 pontos distintos que pertençam a essa reta, né? Também é possível definir uma reta a partir de sua inclinação e das coordenadas de um ponto que lhe pertença. Então, no caso aqui, ó, quando a gente estudar a inclinação da reta, que é o coeficiente angular, e a gente tiver um ponto, a gente também vai determinar essa reta, né? Lembrando que toda reta ela é representada por uma equação. Nesse conteúdo aqui, a gente vai relacionar muito com a função do primeiro grau. Vocês lembram que a gente estudou a função do primeiro grau? E que o gráfico da função era uma reta, né? Uma reta crescente quando subia, né? Quando a gente tinha o coeficiente angular positivo e decrescente quando a gente tinha o coeficiente angular negativo. A gente estudou isso aqui em sala, né? Eu lembro da gente estudar isso aqui, né? Então, no caso, a gente vai ver agora que toda reta ela é representada por uma equação, né? O ponto era a associação de dois valores, né? Par ordenado, dois valores e que tinha ordem, primeiro x, depois o y, representado por uma letra maiúscula, né? Já a reta vai ser representada por uma equação e essa equação, o nominho dela vai ser uma letra minúscula, tá? Então, no caso, como é que eu vou chegar nessa equação? Então, ó, vamos considerar dois pontos diferentes, ou seja, não coincidentes, pontos que não são iguais. O ponto A de coordenadas xa, ya e o ponto B de coordenadas xb e yb, né? Como esses pontos estão na reta em questão, eu posso dizer o quê? Que eles estão na mesma reta. Então, consequentemente, esse determinante tem que ser igual a zero, né? Que a gente estudou semana passada, essa semana ainda, né? A condição de alinhamento de 3 pontos, que para que 3 pontos estejam na mesma reta, o determinante formado por suas coordenadas tem que ser zero. Então, no caso, x e y, que são as coordenadas do ponto, do plano, o ponto A e o ponto B se referem à mesma reta, então esse determinante tem que ser igual a zero. Eu não vou resolver com vocês esse determinante aqui para a gente não gastar tanto tempo, mas eu vou, como é que eu cheguei nessa equação aqui? Porque aqui está representada a equação geral da reta, né, que a gente vai conversar sobre ela ainda. Aqui eu resolvi o determinante, né, através da regra de Sarri, coloquei os itens com x em evidência, os itens com y em evidência e xa e ya junto, né? Aí eu chamei os itens que estão em evidência com o x, eu chamei de A. Os itens que estão em evidência com o y, eu chamei de B. E os que estão sozinhos, que representam só número, que não tem x e nem y, a gente chamou de C, tá? Então, aqui, é muito importante a gente entender o quê? Que esses coeficientes A, B e C são números. Aqui eu tenho o número A, o número B e o número C. E que eles não podem ser todos nulos ao mesmo tempo. Eu posso ter o A nulo, ou o B nulo,
ou o C nulo, mas eu não posso ter os três nulo ao mesmo tempo, porque senão eu não vou ter equação, né? E é importante a gente compreender que a gente vai chamar de A os números que acompanham o X, vamos chamar de B os números que acompanham o Y e C é quem fica sozinho, tá? Aí, se caso alguém quiser, tiver o interesse, eu posso fazer o determinante, né? Como é que a gente chegou nessa equação através desse determinante, tá? Me pede no privado que eu faço e oriento vocês quanto a isso, tá? Agora aqui a gente já vai ver um exemplo com número. Como é que eu vou chegar na reta que passou por esses dois pontos? Então, ó, primeira coisa, a gente vai montar um determinante. Aí eu vou colocar x e y, porque eu quero saber a equação da reta. Então, eu preciso ter as variáveis do plano, né? O ponto A, menos 1 e 8. O ponto B, menos 5 e menos 1. Que é 8, ó. Ficou esquisito, né? Aí, a gente vai completar com 1. Para resolver, a gente vai repetir as duas primeiras colunas. E vamos igualar a zero. Por que a gente vai igualar a zero? Esses pontos não estão na mesma reta? Então, por isso eu igualei a zero. Então, ó, primeira retinha positiva, 1 vezes 8, 8, vezes x, 8x. Segunda retinha positiva, mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5, vezes y, 5y. Última retinha positiva, menos com menos, mais 1 vezes 1 vezes 1, 1. Agora, vamos para a negativa. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1, vezes y, y. Segunda retinha negativa. Menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1, vezes x, x. Última retinha negativa. Menos com menos, mais 5 vezes 8, 40, vezes 1, 40. Né? Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai somar termos semelhantes. X semelhante com x, y com y e número com número. Então, ó, 8x mais 1x vai dar o quê? 9x. Menos 5y com mais 1y vai dar menos 4y. 1 mais 40, 41. Então, essa daqui, chegamos aqui. Essa daqui, então, representa o quê? A equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Aí tá, se aqui eu tivesse números que eu pudesse simplificar, igual a gente simplifica a fração, eu ia simplificar todos os coeficientes da reta, tá? Aí aqui, no caso, eu tenho uma direção. Primeiro eu coloquei o ponto A, depois eu coloquei o ponto B. Mas vamos supor que a gente estivesse no plano e meus pontos não tivessem direção, não tivessem letra me mostrando quem é primeiro. Eu poderia fazer o determinante da mesma forma. O que vai acontecer? Aqui a gente pegou o ponto A primeiro, depois o ponto B, né? Nossa equação foi essa. Se a gente tivesse pego o contrário, aqui o B e aqui o A, eu teria essa mesma equação, só que seria uma equação equivalente. Seria menos 9x mais 4y com menos 41. Tá? Se caso vocês ficarem em dúvida nessa questão também, na próxima eu explico melhor. Então, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo pediu para a gente descobrir o valor de m para que esse ponto pertença a essa reta. Então, ó, no ponto P, a gente tem que o x é representado pela letra M. Que valor que é M? Mas me disse que esse ponto está nessa reta. Todo ponto que pertence à reta, a igualdade verifica. Como é que é isso? Nesse ponto, o M é o x e o y é o 4, não é? Então, a gente vai pegar e substituir aqui o x e aqui o y, tá? Então, como é que é a equação? 2x mais y menos 3 igual a 0. E a gente tem que o ponto é M e 4. Então, ó, aqui é o x e aqui é o y. Então, vai ficar 2 vezes o x mais o y menos 3 igual a 0. Então, no lugar do x, eu coloco m, no lugar do y, eu coloco 4. Aí, eu vou descobrir o valor de m. 2 vezes m, 2m. 4 menos 3, 1.
Esse 1 tá somando, veio para cá, subtraindo. O 2 tá multiplicando, passou, dividindo. Então, quanto que vale m? Menos meio, né? Já o número 3, ele é um pouquinho mais elaborado, digamos. Me disse que as retas R e as retas S se encontram num ponto X e Y. Determine as coordenadas do ponto P. Então, ó, vamos supor que a reta R seja essa. Deixa eu fazer ali em cima, que eu acho que eu vou precisar desse espaço. Vamos supor que aqui seja a reta R. E a reta S cruzou, elas se encontraram num ponto, esse ponto aqui. Então, no caso, esse ponto, ele pertence à reta R e ele pertence à reta S, não pertence? Ele não é um ponto comum às duas retas? Vocês lembram que quando a gente estudou ano passado sobre o sistema linear, a gente viu que o ponto, quando o sistema é possível e determinado, ele tem uma única solução. E a solução é o ponto de encontro das retas, não é? Então, quer dizer o quê? Que esse ponto aqui é a solução desse sistema, é o valor do x e o valor do y. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar um sistema com essas duas equações. Então, ó, a reta R, como é que é a reta R? É x menos 2y menos 1 igual a 0, não é? Só que a gente vai passar o 1 para cá, igual a gente fazia. Então, vai ficar x menos 2y, que é igual a mais 1. Essa aqui é a reta R, né? Agora, vamos para a reta S. 2x mais 2y é igual a 8. Ó, tava menos, passou para cá, mais. Vamos montar um sistema com as duas equações. Então, ó, x menos 2y é igual a 1. E 2x mais 2y é igual a 8, né? Então, ó, sistema. Como é que a gente vai resolver? Vamos somar. Aqui já pode somar direto, que aqui eu já posso cancelar o y, não posso? Então, ó, 1x mais 2x, 3x. 2 menos 2y com mais 2y, zerou. 1 mais 8, 9. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade com esse conteúdo, porque a gente estudou muito isso aqui ano passado, né? Então, ó, o 3 está multiplicando, passou dividindo. 9 dividido por 3, 3. Então, x é igual a 3. Então, quer dizer o quê? Que no ponto P, a gente já sabe que o x é 3. Então, agora, a gente vai pegar o valor do x e substituir para descobrir o y. Então, ó, substituindo o x para descobrir o y, né? Aí, eu posso pegar ou a primeira ou a segunda, né? Vamos pegar a primeira equação? Então, ó, em R não é a primeira equação? Qual que é a equação da reta R? X menos 2y é igual a 1. Então, em R, com x igual a 3. Então, ó, 3, né? Que é o valor do x, menos 2y é igual a 1. Então, ó, menos 2y é igual a 1. Tá somando, veio para cá, subtraindo, né? 1 menos 3, menos 2. Esse menos 2, ele tá multiplicando, passou para cá, dividindo. Menos com menos, mais. 2 dividido por 2, 1. Então, a gente descobriu que x é 3 e y é 1. Então, como é que ficou o ponto de encontro das duas retas? 3 para o x e 1 para o y. Essa daqui é a resposta, né? Agora, o quarto exemplo. Verifique se o ponto Q pertence à reta S. Como é que a gente vai verificar isso? Todo ponto que pertence à reta, a igualdade verifica, tá bom? Agora, não sei se isso aqui é 9 ou é 0, né? Vamos tentar, né? Vamos com 9. Então, aqui a gente tem que é x e aqui é y. A gente vai substituir aqui o x e aqui o y. Então, ó, o ponto Q, 3 e 1. A reta S é 2x menos y mais 4 é igual a 9. Então, vai ficar 2 vezes o x menos o y mais 4. Vai dar 9? Vamos ver. X é 3 e y é 1. 2 vezes 3, 6. Menos 1 com mais 4 vai dar mais 3.
6 mais 3, 9. 9 é igual a 9, não é? Aqui a igualdade verificou. Então, qual que é a resposta? O ponto que pertence à reta S. Essa é a resposta. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, se caso vocês ficaram com alguma dúvida em alguma questão, ou nessa terceira aqui, podem me procurar no privado, tá? Na próxima aula eu vou estar mandando exercício sobre isso, tá bom? Um abraço e até a próxima.